que será que de fato move as nossas decisões, os nossos desejos? Hoje, a gente vai embarcar numa viagem para o centro da psique humana, para explorar algumas das ideias mais importantes e, olha, muitas vezes mal compreendidas de Sigmund Freud. Vamos juntos tentar desvendar como ele começou a mapear os territórios mais escondidos da nossa mente. Para a gente entender bem o Freud, primeiro a gente precisa se imaginar lá no começo do século XX. Era um verdadeiro campo de batalha de ideias, sabe? A psicanálise não nasceu num ambiente tranquilo, não. Ela surgiu de um conflito bem intenso. E não era um debatezinho acadêmico, não. Como o próprio Freud escreveu em A História do Movimento Psicanalítico, era um conflito sobre a base de como a gente se entende. E o mais interessante é que essa briga foi com gente de casa, seus discípulos mais próximos, como Adler e Jung, que começaram a questionar as suas teorias mais centrais. E é exatamente essa jornada que a gente vai seguir agora. Vamos começar do começo mesmo, de como o nosso eu se forma, de como a nossa identidade é construída. Bom, o ponto de partida de Freud para entender a formação do eu é um conceito que todo mundo acha que conhece, mas talvez não do jeito que ele pensou. A gente está falando do narcisismo. E para explicar isso, Freud foi buscar lá na mitologia grega. A história do Narciso, aquele que ficou completamente apaixonado pela própria imagem refletida na água, serviu como uma luva, sabe? Foi a metáfora perfeita para um estágio que todo ser humano passa. E aqui está o pulo do gato. Para Freud, narcisismo não é só vaidade ou se achar demais. É, na verdade, um passo fundamental e necessário para a gente construir a nossa identidade. É o momento em que a energia da nossa mente, a líbido, se concentra para formar um eu, um senso de quem a gente é. E o Freud ainda divide em dois tipos. Tem o narcisismo primário, que é aquele do bebê, bem no comecinho da vida, quando ele é o centro do universo dele. E depois tem o secundário, que é um movimento que acontece mais tarde, quando a energia que a gente direcionava para os outros, tipo amor, volta para dentro, para o nosso próprio eu. Tá, mas de onde vem essa energia toda? Qual é o combustível que move essa máquina psíquica que alimenta o eu e os nossos desejos? A resposta de Freud para essa pergunta é uma das ideias mais originais e, para mim, mais incríveis dele. O conceito de pulsão. É a força motriz por trás de quase tudo. E aqui, olha, é muito importante não confundir. Pulsão não é a mesma coisa que instinto. O instinto é biológico, fixo. Pensa num animal com fome, ele vai caçar. Já a pulsão é diferente. Freud diz que é uma força constante, que fica ali na fronteira entre o corpo e a mente. É uma exigência de trabalho para a nossa cabeça, que busca satisfação o tempo todo. Para facilitar, Freud quebrou essa ideia em 4 partes. Tem uma fonte, que nasce em alguma parte do corpo, tem a pressão, que é a força que isso nos empurra, tem um objetivo, que é sempre o mesmo, a satisfação. E por fim tem o objeto, que é a parte mais doida e flexível. Pode ser qualquer pessoa ou coisa que a gente usa para conseguir essa satisfação. Certo. Então, se a gente tem essas forças superpotentes nos empurrando o tempo todo, o que acontece quando um desejo desses é proibido? Seja pela sociedade, pela família ou pela nossa própria consciência. Como é que a mente lida com esse impasse? A grande resposta de Freud para isso é o que ele chamou de recalcamento ou repressão. É o principal mecanismo de defesa da nossa mente para lidar com desejos que são, digamos, inaceitáveis. E é fundamental entender que recalcar não é simplesmente esquecer. É um processo ativo, que gasta energia. É como se a mente estivesse o tempo todo fazendo força para manter certas ideias, memórias ou desejos bem longe da nossa consciência, trancados num porão mental. Só que o que é jogado nesse porão não fica quieto lá. E isso nos leva a um dos conceitos mais fascinantes da psicanálise, o retorno do recalcado. Aquilo que foi reprimido continua vivo e fica o tempo todo tentando escapar, tentando voltar para a consciência. E como é que ele volta? Geralmente disfarçado. Ele aparece nos nossos sonhos, às vezes de um jeito bem bizarro. Aparece nos atos falhos, sabe? Aquela palavra que escapa e a gente fala, opa, não era isso que eu queria dizer. Aparece nas piadas que a gente conta e, para Freud principalmente, nos sintomas que não têm uma causa física. E onde é que fica guardado todo esse material recalcado? Fica no que talvez seja a maior de todas as descobertas de Freud, o imenso e misterioso território do inconsciente. Vamos ver um exemplo que o próprio Freud usou. Um guarda de igreja contou para o analista dele que, sem querer, pediu dinheiro para um homem. Depois ele se deu conta que não fazia o menor sentido. Na verdade, ele estava com raiva daquele homem e tinha saído de casa sem a carteira.
À primeira vista, parece só um erro bobo, uma distração, né? Mas, para um psicanalista, quase nada é só um erro. Será que tem algo mais aí? Para Freud, esse ato falho foi uma fresta que se abriu e deixou escapar algo do inconsciente do guarda. Era o inconsciente se manifestando, revelando a raiva e talvez um desejo de cobrar algo daquele homem, tudo isso disfarçado de um simples engano. O inconsciente, então, é esse lugar, um sistema poderoso que funciona com regras próprias e que, mesmo a gente não tendo acesso direto a ele, influencia profundamente quem a gente é, o que a gente sente e o jeito que a gente age. É quase como se fosse um outro mundo dentro da gente. Lá no inconsciente, não existe passado ou futuro. Tudo é agora. Coisas contraditórias podem existir ao mesmo tempo sem problema. A lógica que a gente usa no dia a dia simplesmente não se aplica. Ele só quer uma coisa: satisfação. E a grande sacada é que a nossa mente consciente, essa parte que a gente percebe e chama de eu, é só a pontinha do iceberg. A maior parte de quem a gente é está submersa nesse oceano imenso e poderoso que é o inconsciente. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final bem provocadora. Se o nosso inconsciente tem todo esse poder e opera fora do nosso controle, quem é que está realmente no comando? A gente é mesmo o piloto da nossa própria vida ou só acha que é?